Eu já sabia que o carro não aguentaria muito mais. Era uma sensação crescente, algo como um pressentimento. Durante os últimos meses, a velha lataria gemia a cada arrancada, e os freios já não respondiam como antes. Mesmo assim, eu o mantinha. Um companheiro de longa data que, embora enferrujado e desgastado, sempre esteve ao meu lado, me levando de um lugar a outro, sem falhar. Não importava quantos anos se passassem, ele continuava lá, como um amigo, fiel. Mas a verdade é que eu já não podia mais confiar nele. No fundo, sabia que estava correndo riscos. A ideia de fazer a troca não me agradava, mas não havia mais jeito. Eu, um aposentado de 72 anos, não podia dar o luxo de ignorar o que estava claro. Sentia que precisava de um novo começo, um pouco mais de conforto, de segurança. O carro já não era mais só uma conveniência, mas uma necessidade. Então, tomei uma decisão. O lugar que encontrei foi uma dessas agências de carros usados, com vitrines sujas e a sensação de que o tempo ali estava estagnado. Uma fachada que parecia envelhecer tão rapidamente quanto a cidade em que estava situada. Lembro-me de quando entrei. O cheiro de óleo e borracha impregnado no ar. O atendente, um homem jovem, mas com olhos cheios de uma confiança arrogante, me cumprimentou com um sorriso que me pareceu mais um desafio. "Está procurando algo específico?" Ele perguntou, já com a mão estendida para me conduzir ao interior da loja. Respondi com a pergunta que rondava minha cabeça. "Quero vender meu carro e talvez pegar outro. Algo mais seguro, mais moderno." Ele me olhou como se tivesse visto um alienígena. Havia algo nele. Uma risada contida, como se já soubesse que eu estava fora de lugar ali. Senti uma pontada de desconforto, mas ignorei. Ele me conduziu até um canto da loja, onde estava o meu velho carro, já exposto para a venda, embora eu ainda fosse o proprietário. Mas o olhar que ele deu para o veículo foi como o de um crítico de arte observando um quadro sem valor. Era um olhar de desdém. "Você sabe que esse carro tem mais de 10 anos, não é?" Ele disse, ainda sem tirar os olhos do veículo. "Não vale nem metade do que você pensa. Tem sorte se conseguir algo por ele." Eu me senti como se tivesse levado um tapa na cara. A arrogância dele estava ali, nua e crua, me tratando como se eu fosse apenas um velho tolo. Mas tentei me manter firme. "Está funcionando bem, e eu sei o que ele vale", respondi, tentando esconder a insegurança que começava a brotar dentro de mim. O jovem riu, e seu sorriso foi ainda mais sarcástico. Claro, mas você não entende, né? Isso aqui, meu amigo, é um negócio. Não estamos falando de sentimentalismos." Ele começou a me mostrar uma lista de carros, falando rapidamente, sem me dar tempo para absorver as informações. Eu, perdido na velocidade com que ele falava e no brilho dos carros novinhos, comecei a me sentir ainda mais deslocado. A cada comentário, a cada piada velada sobre a minha idade, mais me afastava de mim mesmo. Ele começou a desvalorizar meu carro sem piedade, falando sobre os arranhões e o interior desgastado. Com cada palavra, uma parte de mim se quebrava, e logo me vi tentando justificar algo que, na verdade, eu não deveria justificar. Era apenas um carro, mas ele fazia parecer que eu estava vendendo um pedaço de sucata e, em algum momento, sem saber exatamente como, a negociação começou. Ele me ofereceu um preço tão baixo que eu deveria ter dado meia volta e saído, mas não o fiz. O que me impedia? Medo de me arrepender? Medo de ficar sem nada? Ou era a vergonha de ser tratado daquela forma? Talvez fosse um pouco de tudo. Acabei aceitando a proposta dele. Eu, João Souza, um homem que sempre havia sido firme, agora me via aceitando ser humilhado dessa forma. Meu carro, minha vida de anos, estava sendo vendido por um preço irrisório, e eu estava pagando por um novo veículo que, no fundo, não era o que eu realmente queria, mas de algum modo, parecia ser a única escolha. Saí da agência com um nó na garganta, sentindo a pressão de não poder voltar atrás. O carro novo estava ali, estacionado em frente à loja, brilhando sob a luz do sol, como se fosse a melhor coisa que já tivesse acontecido comigo. Mas eu sabia, no fundo, que estava mentindo para mim mesmo. A angústia me acompanhava enquanto eu dirigia de volta para casa. Fui enganado. Eu sabia disso. E agora sentia que tinha algo a provar. Algo que ainda não sabia bem o que,
mas sabia que havia sido manipulado de alguma forma. Quando cheguei em casa, estacionei o novo carro na garagem. O velho estava lá, distante, quase invisível, como se já tivesse se despedido. Mas no fundo, meu espírito estava apenas começando a despertar para o que havia acontecido. Eu não podia deixar aquilo passar, e eu sabia, com uma certeza que queimava dentro de mim, que voltaria àquela agência. Não seria hoje, mas seria em breve. Eu, João Souza, não seria mais a vítima dessa história. Nos dias seguintes, a sensação de desconforto não me deixou. Eu havia feito a troca, mas algo não parecia certo. A decisão que eu tomara, aquela de vender meu carro velho, que com tanto carinho guardei por tantos anos, parecia ter sido mais precipitada do que realmente deveria ser. O novo carro estava ali na garagem, brilhando, mas não trazia o alívio que eu esperava. Pelo contrário, me sentia mais pesado, como se carregasse um peso que não conseguia identificar. Talvez fosse o preço ridiculamente alto que paguei por ele. Ou o fato de que, ao olhar para ele, não conseguia deixar de sentir que algo estava errado. Fui enganado, e isso me martelava a cabeça. Com o tempo, as peças começaram a se encaixar. O jeito como o jovem Lucas, o dono da agência, havia me tratado. O tom de sua voz, as risadinhas abafadas que ele trocava com os outros funcionários, enquanto eu estava lá. Como se eu fosse um velho patético e fácil de enganar. Ele me tratou como se eu fosse um estorvo. Aquele sorriso falso, a maneira como parecia se divertir à custa de minha ignorância. Aquilo não estava certo. Mas o que eu poderia fazer? Eu, um homem idoso, que até então jamais tive problemas em cuidar de minha própria vida, agora me sentia jogado de lado como um velho inutilizado. A raiva foi crescendo. Eu sabia que ele não havia sido honesto. Aquele preço, o carro em péssimo estado. Ele me enganou. De alguma forma, ele sabia que eu não tinha mais paciência para negociações difíceis, que as vendas e compras não eram meu forte. Ele, com seu olhar confiante e sua maneira rápida de manipular os números, me fez sentir como se fosse o melhor negócio da minha vida. E eu aceitei. Fui fraco. Mas agora, essa fraqueza estava se transformando em algo mais forte. Algo que eu não podia mais ignorar. As memórias daquela manhã ainda estavam frescas na minha mente. Quando entrei naquela agência, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a fachada. Suja, cansada. As paredes meio quebradas, como se ninguém realmente se importasse com o que ali acontecia. Mas eu entrei, na esperança de fazer um bom negócio. E lá estava Lucas, aquele sorriso metido, aquele ar de superioridade. Ele me recebeu com a cortesia de quem já sabe o que vai acontecer, como se me visse como mais um velho a ser enganado. E em algum ponto, me senti justamente assim. Um velho, alguém que estava sendo levado pela maré, mas não mais. Não mais. Eu não poderia permitir que isso se tornasse minha história. Eu não queria ser a vítima de novo. Não queria ser aquele que, aos olhos dos outros, não passava de um coitado, incapaz de fazer escolhas. Eu precisava fazer algo. Não podia simplesmente aceitar que ele tivesse me roubado dessa maneira. A indignação foi crescendo dentro de mim. Eu precisava de respostas. Decidi então que voltaria àquela agência. Não agora, não naquele momento em que ainda me sentia tão fraco, mas logo. Precisava de mais informações, mais provas de que o que eu suspeitava era verdade. Não podia ser só minha palavra contra a dele. Então comecei a perguntar aos conhecidos, aos vizinhos. Eu sabia que ele tinha um histórico de enganar outros. Ouviu-se murmúrios, rumores, mas não eram suficientes. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Passei dias pensando, maquinando. Como faria para expor aquele homem, aquele garoto que me tratou como se eu fosse nada? Decidi que iria reunir as provas necessárias, que iria jogar o jogo dele de volta em sua cara. Lucas não sabia, mas estava prestes a aprender que nem todo idoso é tão vulnerável quanto ele pensava. Eu sabia o que precisava fazer. E, embora me sentisse envergonhado por ter sido manipulado, aquela vergonha se transformou em combustível. Agora, mais do que nunca, eu queria que ele pagasse. Não apenas pelo que fez comigo, mas por tudo o que ele fazia, impunemente, com outros, como eu.
Quando a ideia começou a tomar forma, quando a raiva se misturava com um propósito claro, fui tomado por um impulso que não sentia em anos. Era como se minha juventude, a energia que eu pensava ter perdido com o tempo, tivesse retornado. Eu não seria mais o velho que ele zombou. Ele veria o que um homem como eu ainda é capaz de fazer. No fundo, eu sabia que a verdade viria à tona. E ele pagaria por sua falta de respeito. Mas, antes de tudo, eu precisava aprender mais, coletar as provas. E com essa determinação, comecei a planejar a próxima etapa. A agência, com seu cheiro de óleo e suas paredes desgastadas, seria o palco para minha revanche. Eu não deixaria passar em branco. Ele veria o que acontece quando se mexe com a pessoa errada. E com isso, sabia que minha história começaria a mudar. Eu não seria mais a vítima. A cada dia que passava, a sensação de ter sido enganado só aumentava. Eu ainda não conseguia tirar da cabeça o jeito como Lucas me tratou. O sorriso debochado, o modo como ele olhou meu carro como se fosse um pedaço de lixo. Tudo aquilo foi mais do que simples desrespeito. Foi uma afronta direta à minha dignidade. E pior ainda, a certeza de que ele se divertiu com tudo aquilo. Estava claro agora que ele não apenas me enganou, ele me humilhou. E aquilo eu não podia aceitar. Sentado no sofá da minha casa, olho pela janela e vejo o novo carro na garagem. Ele brilha sob o sol, parece perfeito. Mas, ao contrário do que eu esperava, não me traz o alívio que imaginei. Ao contrário, sinto uma amargura se formando no fundo da minha garganta. Esse carro não é meu. Ele não carrega as histórias que o antigo carregava. Não tem a alma do meu velho amigo que agora se foi. Eu fui enganado. Isso é a única coisa que consigo pensar, e a sensação de ser ludibriado não me deixa em paz. Meu estômago se contorce toda vez que penso nisso. É engraçado como as coisas acontecem. Fui forte a vida inteira, ou ao menos achava que era. Trabalhei duro para garantir que minha família tivesse tudo o que precisava. Não fui rico, mas sempre fui honesto. Sempre fiz as coisas do meu jeito. Mas de repente, ao entrar naquela agência, eu fui fraco. Fui um velho que acreditou em um garoto. Fui o tolo que se deixou enganar, que por algum motivo que ainda não entendo completamente, pensou que aquele sorriso de Lucas era genuíno. E ele me mostrou que, no final das contas, sou apenas mais um velho no meio de um sistema onde o respeito se perdeu. Mas o que mais me dói não é o dinheiro perdido, não é o carro que não vale o que paguei por ele. O que realmente me machuca é a minha própria falha. Eu me deixei manipular. Por ele, por sua voz suave, suas palavras corteses. Meus próprios olhos me traíram, e me dei conta de que o tempo havia me enfraquecido mais do que eu queria admitir. Estava sendo derrotado não só por ele, mas pela idade, pela própria percepção que as pessoas tinham de mim. Como me tornei invisível? Como deixei que um homem mais jovem, mais esperto, me desconsiderasse daquele jeito? Levantei-me do sofá e fui até a janela. O carro lá fora parecia uma ilusão. Algo que só existia para me fazer lembrar o quanto fui estúpido. O que é que eu esperava, afinal? Que o mundo fosse um lugar justo? Que as coisas funcionassem conforme eu queria, apenas por causa da minha boa vontade? Não. Isso não acontece. E foi isso que Lucas me mostrou. A vida, aos 72 anos, me colocou ali naquele momento, naquela agência, para me lembrar de uma verdade simples, mas dolorosa. O respeito não vem pelo simples fato de ser velho. Ele é conquistado, mas até mesmo os mais velhos podem ser enganados. Enquanto os pensamentos se misturavam, minha raiva também crescia. Eu não era um homem qualquer. Não era só mais um que poderia ser usado como alvo fácil. Eu não era um bicho morto, só esperando para ser consumido. Eu era João Souza. E sabia que não podia deixar que isso ficasse assim. Algo tinha que ser feito. Algo dentro de mim gritava por justiça, e essa chama de indignação não poderia ser apagada. O que aconteceu comigo não era apenas uma ofensa pessoal. Era um reflexo daquilo que acontece quando os mais velhos são vistos como frágeis e dispensáveis. A ideia de ir até a agência e confrontar Lucas, talvez de forma impulsiva, cruzou minha mente. Mas não era isso que eu queria. Eu queria mais. Queria vê-lo pagar pelas coisas que fez, pelas pessoas que ele enganou e pelas humilhações que ele causou, não só a mim, mas a tantos outros como eu.
Eu precisava de mais do que um simples embate. Eu queria expor aquele homem, essa farsa que ele estava criando. O mundo precisava ver quem ele realmente era. Eu sabia que não podia agir no impulso. Não, isso não seria suficiente. Eu precisava planejar, reunir mais informações, provas que fizessem Lucas se tornar o culpado, e não eu, que fui tolo o suficiente para cair em sua armadilha. Precisava entender tudo o que ele fazia, como ele operava. E com essas informações, em mãos então, seria o momento certo para desmascará-lo. A raiva foi substituída por um foco, uma determinação que eu não sentia há anos. Aquela sensação de impotência, de ser deixado para trás, estava se dissipando lentamente, enquanto um novo tipo de poder surgia dentro de mim. Não seria o velho João, que andava por aí aceitando tudo sem questionar. Não, eu seria alguém novo. E Lucas, o dono daquela agência, logo saberia disso. Antes de sair de casa, eu olhei novamente para o carro, ainda estacionado lá, com aquele brilho falso. Mas dessa vez não senti mais raiva. Agora era apenas um símbolo do que eu precisava fazer. E naquele momento, eu sabia que a próxima etapa já estava em movimento. Eu não ia parar até que ele pagasse pelo que fez. E de alguma forma, aquilo me dava forças para continuar. A cada dia que passava, a sensação de ter sido enganado só aumentava. Eu ainda não conseguia tirar da cabeça o jeito como Lucas me tratou. O sorriso debochado, o modo como ele olhou meu carro como se fosse um pedaço de lixo. Tudo aquilo foi mais do que simples desrespeito. Foi uma afronta direta à minha dignidade. E pior ainda, a certeza de que ele se divertiu com tudo aquilo. Estava claro agora que ele não apenas me enganou, ele me humilhou. E aquilo eu não podia aceitar. Sentado no sofá da minha casa, olho pela janela e vejo o novo carro na garagem. Ele brilha sob o sol, parece perfeito. Mas, ao contrário do que eu esperava, não me traz o alívio que imaginei. Ao contrário, sinto uma amargura se formando no fundo da minha garganta. Esse carro não é meu. Ele não carrega as histórias que o antigo carregava. Não tem a alma do meu velho amigo que agora se foi. Eu fui enganado. Isso é a única coisa que consigo pensar, e a sensação de ser ludibriado não me deixa em paz. Meu estômago se contorce toda vez que penso nisso. É engraçado como as coisas acontecem. Fui forte a vida inteira, ou ao menos achava que era. Trabalhei duro para garantir que minha família tivesse tudo o que precisava. Não fui rico, mas sempre fui honesto. Sempre fiz as coisas do meu jeito. Mas, de repente, ao entrar naquela agência, eu fui fraco. Fui um velho que acreditou em um garoto. Fui o tolo que se deixou enganar, que, por algum motivo que ainda não entendo completamente, pensou que aquele sorriso de Lucas era genuíno. E ele me mostrou que, no final das contas, sou apenas mais um velho no meio de um sistema onde o respeito se perdeu. Mas o que mais me dói não é o dinheiro perdido. Não é o carro que não vale o que paguei por ele. O que realmente me machuca é a minha própria falha. Eu me deixei manipular. Por ele, por sua voz suave, suas palavras corteses. Meus próprios olhos me traíram e me dei conta de que o tempo havia me enfraquecido mais do que eu queria admitir. Estava sendo derrotado não só por ele, mas pela idade, pela própria percepção que as pessoas tinham de mim. Como me tornei invisível? Como deixei que um homem mais jovem, mais esperto, me desconsiderasse daquele jeito? Levantei-me do sofá e fui até a janela. O carro lá fora parecia uma ilusão. Algo que só existia para me fazer lembrar o quanto fui estúpido. O que é que eu esperava, afinal? Que o mundo fosse um lugar justo, que as coisas funcionassem conforme eu queria, apenas por causa da minha boa vontade? Não. Isso não acontece. E foi isso que Lucas me mostrou. A vida, aos 72 anos, me colocou ali naquele momento, naquela agência, para me lembrar de uma verdade simples, mas dolorosa. O respeito não vem pelo simples fato de ser velho. Ele é conquistado, mas até mesmo os mais velhos podem ser enganados. Enquanto os pensamentos se misturavam, minha raiva também crescia. Eu não era um homem qualquer. Não era só mais um que poderia ser usado como alvo fácil. Eu não era um bicho morto, só esperando para ser consumido. Eu era João Souza, e sabia que não podia deixar que isso ficasse assim. Algo tinha que ser feito.
Algo dentro de mim gritava por justiça, e essa chama de indignação não poderia ser apagada. O que aconteceu comigo não era apenas uma ofensa pessoal, era um reflexo daquilo que acontece quando os mais velhos são vistos como frágeis e dispensáveis. A ideia de ir até a agência e confrontar Lucas, talvez de forma impulsiva, cruzou minha mente. Mas não era isso o que eu queria. Eu queria mais. Queria vê-lo pagar pelas coisas que fez, pelas pessoas que ele enganou e pelas humilhações que ele causou. Não só a mim, mas a tantos outros como eu. Eu precisava de mais do que um simples embate. Eu queria expor aquele homem, essa farsa que ele estava criando. O mundo precisava ver quem ele realmente era. Eu sabia que não podia agir no impulso. Não, isso não seria suficiente. Eu precisava planejar, reunir mais informações, provas que fizessem Lucas se tornar o culpado, e não eu, que fui tolo o suficiente para cair em sua armadilha. Precisava entender tudo o que ele fazia, como ele operava. E com essas informações em mãos, então, seria o momento certo para desmascará-lo. A raiva foi substituída por um foco, uma determinação que eu não sentia há anos. Aquela sensação de impotência, de ser deixado para trás, estava se dissipando lentamente, enquanto um novo tipo de poder surgia dentro de mim. Não seria o velho João, que andava por aí aceitando tudo sem questionar. Não. Eu seria alguém novo. E Lucas, o dono daquela agência, logo saberia disso. Antes de sair de casa, eu olhei novamente para o carro, ainda estacionado lá, com aquele brilho falso. Mas dessa vez, não senti mais raiva. Agora, era apenas um símbolo do que eu precisava fazer. E naquele momento eu sabia que a próxima etapa já estava em movimento. Eu não ia parar até que ele pagasse pelo que fez. E, de alguma forma, aquilo me dava forças para continuar. Cheguei àquela agência com o coração batendo forte. Não era o medo que me dominava, mas uma sensação elétrica de que o momento finalmente tinha chegado. Por todo esse tempo, a raiva e a frustração haviam se transformado em algo mais profundo, mais sombrio. Agora, eu estava ali para expor a verdade, para garantir que aquele homem que me tratou como um objeto soubesse exatamente com quem estava lidando. A porta da agência se abriu com um rangido baixo, quase como se a própria estrutura da loja soubesse o peso daquele encontro. O cheiro familiar de óleo e borracha estava ainda mais forte dentro da agência, mas agora ele me incomodava menos. Passei os olhos rapidamente pelas prateleiras repletas de carros usados, todos esperando serem vendidos a algum desavisado. Eles estavam ali, prontos para serem desperdiçados da mesma forma que o meu carro havia sido. Lucas estava no fundo da loja, falando com um de seus empregados, e sua voz suave parecia ecoar até onde eu estava. Não o interrompi. Apenas o observei, absorvendo cada detalhe. Ele estava lá, com aquele sorriso que parecia sempre pronto para transformar tudo em uma piada, como se tivesse total controle da situação. Ele me viu assim que a porta se fechou, atrás de mim, e pela primeira vez, o sorriso se apagou por um instante. "Ah, você, o que faz por aqui?" Ele disse com aquele tom presunçoso, como se fosse uma obrigação atender alguém como eu. "Eu vim para resolver o que começamos naquela vez." Respondi sem hesitar. Minha voz saiu mais firme do que eu imaginava, carregada com a força que eu havia cultivado desde o momento em que fui enganado. Ele pareceu confuso por um segundo, e foi o suficiente para eu sentir que ele já começava a perceber que a situação seria diferente. "Resolver?" Ele riu, mas a risada não foi genuína. Foi nervosa, como se estivesse tentando disfarçar algo. "Não tem nada a resolver. Você já fez o que tinha que fazer. Já pagou o que devia. Agora, se quiser dar uma olhada em outro carro, pode ir lá atrás." Eu dei um passo à frente. "Não. Não vim para comprar nada. Eu vim para cobrar o que me foi tirado." Ele me olhou com uma expressão de desdém, mas não recuou. Lucas achava que eu ainda era aquele homem frágil, aquele que aceitaria a humilhação em silêncio. Mas ele estava errado. "Olha, eu não sei do que você está falando", disse ele cruzando os braços, tentando manter a postura de quem detém o controle da situação. Mas, nesse momento, eu já não via aquele sorriso arrogante como antes. Ele era apenas um homem, pequeno, tentando esconder a verdade que estava prestes a ser exposta.
Eu não estava ali para discutir. Tinha algo muito mais concreto para colocar sobre a mesa. Você me tratou como se eu fosse um tolo. Me fez pagar por algo que não valia o preço. Enganou não só a mim, mas a tantos outros, e isso vai acabar agora. As palavras saíram mais duras do que eu imaginava, e o olhar de Lucas se endureceu. Ele tentou desviar, mas sabia que não podia mais. Estava preso no que havia feito, e eu estava ali para garantir que ele não escapasse. Você está exagerando, ele disse, com um tom de voz mais baixo, mas não estava mais tão confiante. Eu não fiz nada de errado. As pessoas vendem carros o tempo todo. Sim, mas não enganando pessoas como eu, não manipulando velhos que acham que ainda podem confiar no que é dito. Eu não sou seu alvo fácil. Você vai pagar por isso, Lucas. Eu estendi a mão, entregando-lhe as provas que havia coletado nos últimos dias. Fotografias, documentos, testemunhos. Tudo o que ele havia feito para manipular a mim e a outros como eu estava ali, registrado em papel, pronto para ser apresentado. Ele ficou olhando para os papéis como se não acreditasse no que estava vendo. Por um momento, ele parecia um homem perdido. Isso não significa nada, ele disse, a voz tremendo agora. Mas eu sabia que ele estava perdendo a batalha. Não havia como negar o que estava ali, a verdade que eu havia meticulosamente reunido para expô-lo. Você acha que pode continuar com isso impunemente? Você acha que o mundo vai passar pano por sua arrogância? Eu dei um passo à frente e vi o quanto ele estava desconfortável, mas não estava mais ali para amolecer o que ele fez. Você está acabado. Eu já podia ouvir o som da polícia se aproximando, as sirenes cada vez mais nítidas, como se o mundo estivesse conspirando para me dar a chance de desmascará-lo completamente. Lucas, vendo o que estava por vir, tentou dar uma última cartada. Você não vai fazer nada, isso é só um jogo. Ele murmurou, tentando recuperar a compostura. Eu tenho dinheiro. Eu posso. Mas a frase não terminou. Ele foi interrompido pela chegada dos policiais, e foi aí que a realidade o alcançou de forma cruel. O sorriso arrogante de Lucas desapareceu completamente. Ele sabia que, no fundo, sua liberdade estava prestes a ser retirada. Ele não tinha mais para onde correr. Eu fiquei ali, observando enquanto ele era levado. Não havia alegria no que estava acontecendo, apenas uma sensação de que, finalmente, havia feito o que deveria fazer. A verdade havia sido dita, e a justiça, ainda que tardia, estava acontecendo. Eu olhei para o lugar onde estava o novo carro, agora distante, e sabia que, de alguma forma, ele não era mais o símbolo do engano. Ele representava a minha força de recuperar o que era meu. Mas, mais importante ainda, representava a luta pela minha dignidade. Eu saí da agência com a sensação de que, mesmo que o mundo nunca mude completamente, quando a porta da agência se fechou atrás de mim, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era uma sensação de vitória, como eu imaginara que seria, mas uma sensação de quietude, como se finalmente tudo tivesse chegado ao fim. Não havia mais a raiva latente, a necessidade de fazer justiça, nem o desejo de vingança. O que restava era um alívio silencioso, como se eu finalmente tivesse encontrado o equilíbrio. O cheiro de óleo e borracha da agência ainda parecia impregnar meu corpo, mas, de alguma forma, ele agora representava o passado. A dor da manipulação, a humilhação e a frustração que senti nos dias anteriores começaram a se dissipar, substituídas por algo mais forte. A certeza de que eu havia tomado o controle da minha vida novamente. E para mim, isso significava mais do que qualquer troféu ou reconhecimento. Não era sobre ganhar um jogo contra Lucas, era sobre redescobrir quem eu realmente era. A polícia levou Lucas, e com ele, o resto da sua agência foi fechada. As acusações de fraude e manipulação eram sérias, mas o que mais me impressionou não foi vê-lo sendo preso, não foi vê-lo perder tudo. O que realmente me tocou foi a quietude do momento, o silêncio que se seguiu à tempestade. Ele, que antes parecia imbatível, agora era apenas mais um homem enfrentando as consequências de suas escolhas. Não havia mais sorrisos arrogantes ou palavras de desdém. Agora, ele era um homem comum, sem poder, sem domínio. Tudo o que restava era o peso da sua mentira. Voltei para casa, mas dessa vez o carro na garagem não parecia mais um símbolo de engano. Ele, de alguma forma,
se tornara um marco da minha jornada. Um lembrete de que eu não me deixaria mais enganar. No fundo, o valor do carro era irrelevante. O que importava era a transformação que eu havia vivido. O que importava era o quanto eu tinha mudado desde aquele dia em que entrei naquela agência, completamente perdido e sem saber o que fazer. Agora, eu via as coisas de outra maneira. Fui até o espelho, me observando por um longo momento. A pessoa que eu via ali não era a mesma que havia entrado naquela agência. A expressão no meu rosto era mais firme, mais determinada. Não era só o corpo que envelhecera, era a alma que agora carregava uma sabedoria nova, uma força que eu nunca soubera que possuía. A vergonha de antes havia se transformado em orgulho. Eu não era mais aquele idoso que se deixava levar pela maré. Eu era alguém que, por fim, havia se imposto e se defendido. Os dias seguintes passaram de forma tranquila. Eu não precisei mais me preocupar com o que Lucas faria ou com as mentiras que ele poderia tentar espalhar. A verdade foi dita, e com ela, a paz que eu tanto buscava foi restaurada. O que restava era reconstruir as partes de mim que haviam sido tocadas pela experiência. Eu sabia que, a partir daquele momento, o futuro seria diferente. Os policiais mantiveram contato comigo para atualizar sobre o caso, e logo Lucas foi condenado. Seu império de mentiras desmoronou, e as investigações o levaram a uma queda que parecia inevitável. Não era uma vitória minha, mas a vitória da justiça, da verdade. A sensação de ver o homem que me humilhou ser responsabilizado era satisfatória, mas o mais importante era o que eu tinha conquistado em termos de autossuficiência. Com o tempo, o carro novo, que no início foi um símbolo de minha fraqueza, tornou-se apenas mais um detalhe na minha vida. Não era ele que havia mudado minha história. Foi a minha atitude diante da adversidade que fez a diferença. Não aceitei o que me foi imposto. Não aceitei ser visto como vulnerável, como alguém incapaz de reagir. E, acima de tudo, não aceitei ser tratado com desrespeito. Meus filhos, que nunca entenderam completamente o que havia acontecido naquela época, finalmente perceberam a verdadeira força que eu tinha dentro de mim. Eles me olhavam de maneira diferente agora. Não mais como o pai que envelhece, mas como o homem que, com o tempo, encontrou uma nova forma de viver e lutar. Eles começaram a me ver, não apenas como alguém que havia sobrevivido, mas como alguém que agora era capaz de transformar sua vida por completo. Naquele jantar, em que finalmente me reuni com a família, o clima não era mais de tensão, mas de respeito. Eles perceberam que eu havia superado muito mais do que apenas o incidente com Lucas. Eu havia superado minhas próprias limitações. A ideia de que a idade me definia. A ideia de que a vida me passaria sem eu ter o controle. O que eles não sabiam é que, por dentro, eu ainda estava me reconstruindo. Não por causa do que Lucas fez, mas por causa de como ele me fez ver o que eu ainda podia ser. O novo carro, agora estacionado na garagem, era apenas um reflexo de um novo começo. Não o carro em si, mas o símbolo de tudo o que eu havia conquistado. Eu sabia que o que importava não era o que se via por fora, mas o que estava dentro de mim. Algo que ninguém poderia tirar. A minha história não seria mais marcada por humilhação, mas pela coragem de enfrentar e transformar. A verdadeira vitória estava em saber que, a cada passo que eu dava, estava criando uma nova versão de mim mesmo, mais forte, mais consciente. E no final, o que aprendi é que a verdadeira liberdade vem quando nos libertamos das expectativas dos outros e da ideia de que somos apenas produtos do tempo. Somos, na verdade, os criadores do nosso destino. E, ao olhar para o futuro, eu sabia que nada poderia me impedir de continuar a escrever minha história da maneira que eu quisesse. E assim, com o peso da justiça finalmente sendo feito, minha vida seguiu seu curso. Mas a verdadeira pergunta que fica é: quais são os limites que nos impomos quando nos sentimos vulneráveis? Eu aprendi que a verdadeira força não vem da nossa capacidade de resistir às dificuldades, mas de como podemos, depois de um golpe, reerguer e reinventar a nossa história. Eu não fui apenas um espectador da minha vida. Eu me tornei o protagonista da minha própria reviravolta. Agora, eu pergunto a vocês,
Já passaram por um momento em que sentiram que estavam sendo manipulados, mas depois encontraram a força para se reerguer. O que fizeram para superar essa situação e retomar o controle de suas próprias vidas? Compartilhem suas histórias nos comentários, porque no fim, a jornada de cada um de nós é uma lição para o outro. E quem sabe juntos, podemos transformar os momentos difíceis em marcos de superação. Fico ansioso para ouvir o que cada um de vocês tem a dizer.